Como é feito o diagnóstico do TDAH? Meu nome é Liz Grangeiro, sou psicóloga com 10 anos de experiência no tratamento de pacientes com autismo e TDAH. Então, minha formação foi dada voltada para isso e foi a partir daí que eu decidi me especializar em TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, e posteriormente em ABA. Por que eu estou explicando isso? Porque o primeiro passo, gente, para entender o diagnóstico do TDAH é saber quais os profissionais estão relacionados em todo esse processo. Quem dá o diagnóstico de TDAH? Quais são os passos para esse diagnóstico? O diagnóstico do adulto muda para a criança? O diagnóstico correto do TDAH é feito em conjunto. Se um médico com experiência no transtorno, quem costuma atuar nessa área são os neurologistas e os psiquiatras. A diferença entre eles é que o neurologista tem uma visão mais estrutural do cérebro, enquanto o psiquiatra tem uma visão mais funcional deste. Mas ambos estão habilitados a fazer esse diagnóstico. É importante que esse diagnóstico, junto com o levantamento de comorbidades, seja feito com um profissional da psicologia também, com experiência na aplicação de testes neuropsicológicos. Por quê? Porque o diagnóstico é feito em 5 etapas. A primeira etapa é a avaliação clínica inicial. Eu faço uma avaliação clínica detalhada, que nós chamamos de anamnese. Isso inclui entrevistar o paciente e, como nós estamos falando de adultos, geralmente é necessário também entrevistar algum familiar. Por quê? Porque às vezes o paciente se autodiagnostica, acaba entendendo que tem aqueles sintomas e quando nós vamos correlacionar com uma entrevista também com o familiar, a gente vê que tem uma certa discrepância. Então é importante também fazer uma entrevista com um familiar próximo. O objetivo é entender os sintomas, o histórico de saúde, o desenvolvimento e o comportamento do paciente. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é o histórico médico e educacional. Eu reviso o histórico médico e educacional do paciente. Isso inclui quaisquer diagnósticos ou tratamentos médicos anteriores. A terceira etapa é a avaliação comportamental de sintomas. O que é isso? Eu observo os comportamentos do paciente que são relevantes para o TDAH. Isso pode incluir desatenção, hiperatividade e impulsividade. Aqui, os questionários e escalas de avaliação são essenciais para medirem a severidade e frequência desses comportamentos, como também para manejo de tratamento. A quarta etapa são os testes neuropsicológicos. Então, nós aplicamos testes específicos e validados. O que isso significa, gente? São testes para avaliar as funções cognitivas, como a atenção, memória, as funções executivas e velocidade de processamento, como também os prejuízos dessas funções executivas, assim como a severidade da impulsividade, da hiperatividade. Então a gente precisa ter uma avaliação mais apurada para que a gente consiga ter um manejo de tratamento mais efetivo. Por quê? Porque os sintomas do TDAH eles são extremamente heterogêneos. Então eu tenho pacientes que tem uma apresentação em falta de atenção. Tem pacientes que não têm tanto esses sintomas, mas tem uma apresentação na impulsividade. E eu preciso entender onde está grande parte desse comprometimento para manejar um plano de tratamento efetivo e direcionado para cada paciente. Esses testes, eles ajudam principalmente a determinar se os padrões de desempenho do paciente são considerados com TDAH. E a última etapa, a exclusão de outras condições. Então, eu avalio se existem outros problemas de saúde mental ou condições médicas que podem estar causando sintomas semelhantes ao do TDAH. Isso é crucial para garantir que o diagnóstico seja preciso, aquilo que a gente chama também de diagnóstico diferencial. Como os sintomas às vezes são semelhantes com outros transtornos, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada também tem uma falta de atenção, também tem uns momentos de paralisia. Transtorno depressivo é uma falta de energia, é uma fadiga física mesmo. Então a gente precisa fazer um diagnóstico diferencial, excluir alguns outros transtornos para poder conseguir ter um diagnóstico mais preciso. Depois disso, nós temos mais 2 etapas de segmento, que são, primeiro, o feedback e planejamento do tratamento. Após a avaliação, discuto os resultados com o paciente e forneço o diagnóstico. O paciente tem
que saber o seu diagnóstico. Se o diagnóstico de TDAH for confirmado, um plano de tratamento será desenvolvido em cima daqueles comportamentos disfuncionais que eu consegui avaliar. Este plano pode incluir terapia, intervenções comportamentais e, em alguns casos, medicação. E ressalvo, nesses casos que precisam de medicação, nós precisamos encaminhar para um médico especializado e responsável para fazer esse tratamento. E a última etapa do tratamento é o acompanhamento. O acompanhamento contínuo é importante para monitorar a eficácia do tratamento e fazer ajustes conforme o necessário. O que muda do diagnóstico do adulto para a criança? Primeiro, manifestação dos sintomas. Na criança, os sintomas do TDAH geralmente são mais visíveis, especialmente na hiperatividade. Quando é aquela criança que é mais desatenta, geralmente é subdiagnosticado, porque é uma criança que ela fica sentadinha em sala de aula, ela fica quietinha, então não chama tanta atenção. Porém, quando são crianças com uma apresentação na hiperatividade e impulsividade, eles podem ter mais dificuldade de ficar sentados, eles interrompem muitos outros colegas e acabam agindo de forma impulsiva. Isso inclui também uma agressividade mais elevada. E como é que isso acontece em adultos? Nos adultos, os sintomas de TDAH muitas vezes se manifestam de forma menos óbvia. Principalmente por quê? Porque ele já desenvolveu padrões de comportamento para lidar com aquela manifestação que começou lá na primeira infância. No adulto, a hiperatividade pode se transformar em uma sensação de inquietação interna. Problemas como organização, gerenciamento de tempo, manutenção de foco em tarefas são um dos sintomas mais comuns. O segundo ponto de mudança entre adultos e crianças são os critérios de diagnóstico. Em criança, os critérios normalmente exigem que os sintomas sejam observados em mais de um ambiente. Por exemplo, em casa, na escola, em ambientes de socialização. Já nos adultos, o foco está mais em como os sintomas afetam aspectos chaves da vida, como o trabalho e relacionamentos. Além disso, é necessário que alguns sintomas estivessem presentes antes dos 12 anos de idade. Então, os sintomas eles precisam obrigatoriamente ter sido manifestados até os 12 anos de idade. O que acontece? Às vezes não é percebido, como eu falei anteriormente. Se for um TDAH com apresentação em déficit de atenção, geralmente esses sintomas não são percebidos. Um terceiro ponto de diferença entre o adulto e a criança é a avaliação de história de vida. Nas crianças, o diagnóstico geralmente envolve entrevista com os pais ou responsáveis e professores, além da própria criança. Já nos adultos, a avaliação inclui uma discussão detalhada sobre o histórico de vida, incluindo desempenho acadêmico, histórico de emprego e relacionamento. Autorrelatos são cruciais, mas informações de terceiros também são muito úteis. O quarto ponto de diferenciação é a coexistência com outras condições. Tanto as crianças quanto os adultos, o TDAH pode coexistir com outras condições, como transtorno de aprendizagem, transtorno de ansiedade ou transtorno depressivo, como talvez esses são os mais comuns, como talvez outras comorbidades também. No entanto, em adultos, é mais comum que o TDAH seja acompanhado por outras condições psiquiátricas, principalmente porque, como não teve um diagnóstico e uma intervenção lá na infância, geralmente ele se desenvolve construindo padrões de comportamento. Isso acaba desenvolvendo outros transtornos como comorbidade. O quinto ponto de diferenciação é o reconhecimento e aceitação. Nas crianças, o TDAH é frequentemente identificado pela primeira vez em contextos escolares. Já nos adultos, eles procuram um diagnóstico após reconhecer em si sintomas de TDAH, ao ler sobre o transtorno ou observar sintomas nos seus filhos. Isso é muito importante. Eu recebo muitos adultos com diagnósticos após o diagnóstico do filho, dando continuidade. O sexto ponto são avaliações específicas. As crianças podem ser utilizadas observações em sala de aula e relatórios de professores. Os adultos, as avaliações podem se concentrar mais no local de trabalho e nas habilidades de gerenciamento de vida diária.
E para finalizar essa diferenciação, temos o sétimo ponto, que é a abordagem de tratamento. Embora algumas estratégias de tratamento sejam similares, medicação e terapia comportamental, as intervenções são frequentemente adaptadas para atender às necessidades específicas de cada faixa etária. Por exemplo, em crianças, eu costumo utilizar intervenções baseadas na análise do comportamento aplicada. Já em adultos, eu utilizo mais intervenções e ferramentas baseadas na terapia cognitivo-comportamental. O que vai diferenciar a terapia cognitivo-comportamental da análise do comportamento aplicada? Então, na TCC, nós temos uma interferência, vamos dizer assim, de um pensamento disfuncional. O que isso quer dizer? O que diferencia? Que as ferramentas utilizadas para a TCC, eu vou direcionar para uma reestruturação cognitiva. Então, é uma mudança de pensamentos para gerar mudanças de comportamentos. Na análise do comportamento aplicada, que é mais utilizada em crianças pequenas, eu não utilizo tanto reestruturação cognitiva. Eu utilizo intervenções baseadas no reforçamento de comportamentos funcionais. E não existe um único teste que possa confirmá-lo definitivamente. Assim como não é em uma única sessão que você vai sair com seu diagnóstico. Trata-se de um transtorno do neurodesenvolvimento complexo que nós precisamos avaliar por etapas para poder ter uma compreensão mais abrangente desse transtorno. E se você se identificou com esse vídeo, é essencial que faça duas coisas. Primeiro, se inscreva aqui no canal, aperta o like e comenta para agradecer a nossa equipe e depois procura assistência médica especializada. E se você quiser entrar em contato comigo, pode acessar aqui na descrição do vídeo que a nossa equipe vai entrar em contato.